E se eu te dissesse que existe uma frase de 33 segundos que pode mudar a sua realidade instantaneamente? Uma frase que emite uma vibração tão poderosa que atravessa a mente, toca o campo energético e começa a reorganizar tudo, de dentro para fora. Qualquer pessoa pode dizê-la, qualquer pessoa pode cantá-la, e quando isso acontece, algo muda. Isso não é misticismo barato, é vibração real, é o código oculto que Thoth revelava nos templos egípcios antes da medicina, antes da ciência. Um som que ativa campos invisíveis de cura e reconexão, e a sua própria voz é a chave. Nas próximas palavras, você vai sentir essa verdade ecoando no seu corpo. A ciência já começou a comprovar o que os antigos sempre souberam. O som certo, entoado com intenção, muda a estrutura da realidade. E quando o som encontra o silêncio certo, o impossível se torna natural. Você não precisa acreditar, só precisa escutar, sentir e cantar. Fique comigo até o final, porque é nesse momento que o campo se abre e a cura começa enquanto você apenas assiste. O som é a ponte secreta entre mundos, não apenas entre o visível e o invisível, mas entre quem você pensa que é e quem você realmente é. Quando cantado com intenção, o som move o espírito por dentro da matéria. Não é apenas arte, é código. No Egito ancestral, os iniciados se sentavam em silêncio absoluto dentro de câmaras de pedra, esperando. Não havia distração, não havia música, apenas o vazio. Um vazio que esperava pelo som certo, porque naquele tempo, som era tecnologia espiritual. Os sacerdotes egípcios não eram músicos, eram mestres da frequência. Quando Jacó entoava o tom exato, algo acontecia dentro do iniciado. Não uma emoção, uma reorganização vibracional. O corpo respondia como um instrumento antigo afinado pela primeira vez. Era como se o espírito despertasse, como se reconhecesse aquele som vindo de uma origem anterior à própria encarnação. E esse som não era escolhido por gosto. Ele era transmitido de geração em geração, guardado como um segredo sagrado. Cada órgão do corpo, fígado, coração, pulmões, sistema nervoso, vibrava numa faixa específica. E quando algo adoecia, não se usava plantas, nem agulhas, nem fórmulas. Usava-se som. Um som que agia como bisturi invisível, direto no ponto exato da desarmonia. E isso não era crença. Era prática repetida ao longo de séculos. Os iniciados sabiam o corpo é apenas o invólucro. A verdadeira cura começa quando a vibração acerta o campo que sustenta a matéria. Thoth ensinou isso. Nos registros deixados após a queda da Atlântida, ele descrevia sons capazes de reorganizar o corpo físico e, ao mesmo tempo, abrir portais na alma. Para ele, a carne era só a casca externa. A cura verdadeira ocorria no plano vibracional, o campo sutil, que os olhos não veem, mas que responde a cada intenção, a cada som, a cada silêncio. Ele falava de um lugar chamado Salão de Ai, um espaço interdimensional onde os tons puros eram usados para atravessar mundos e despertar memórias esquecidas. Nesse estado vibracional profundo, era possível acessar vidas passadas, dissolver traumas invisíveis e até reverter o envelhecimento celular. Mas tudo isso acontecia em silêncio, um silêncio cheio de som. Porque os sons usados nesses rituais não eram entoados de qualquer forma, nem por qualquer pessoa. Eram guardados a 7 chaves, transmitidos oralmente e protegidos com rigor. Um som errado podia colapsar o campo de um iniciado em vez de curá-lo. E é por isso que até hoje muitos desses sons permanecem secretos, acessíveis apenas àqueles que estão prontos para lembrar. Esses sons eram mais do que vibrações, eram códigos, verdadeiras senhas energéticas. E como qualquer senha, só funcionam se você estiver no estado certo. Thoth dizia,
Quem canta sem consciência dispersa energia. Mas quem canta com verdade, com presença, com pureza, ativa o fogo oculto dentro da alma. E esse fogo não é simbólico. Ele existe, ele pulsa no centro do seu peito, adormecido, esperando apenas um som certo para acordar. Porque a verdadeira cura não é algo que vem de fora. Não está em remédios, gurus ou terapias. A cura acontece quando algo dentro de você se organiza. Quando o som dissolve os bloqueios e a energia volta a fluir. Não é mágica, é física vibracional. Você não precisa entender tudo, só precisa cantar e sentir. Porque o seu corpo já conhece esse som. E mais do que isso, sua alma reconhece. Ela lembra. Esses sons foram gravados em você desde a sua primeira passagem pela Terra. Eles são anteriores à linguagem. São vibrações universais que ecoam nos seus ossos, no seu sangue, na sua memória espiritual. E não foi só no Egito. Enquanto os sacerdotes entoavam nos templos de pedra do outro lado do mundo, sábios indianos já cantavam suas próprias sílabas sagradas. Culturas separadas por oceanos que nunca se cruzaram chegaram à mesma verdade. O universo foi criado com som. Os antigos Vedas, os textos espirituais mais antigos da Índia, não falam de deuses com martelos nem de máquinas divinas. Eles dizem que o mundo foi cantado à existência, que tudo começou com uma única vibração. Não foi feito com ferramentas, foi entoado. E esse som primordial ainda vibra, ele pulsa agora mesmo, no centro de tudo. Eles o chamavam de Nada Brahma, o som divino. Essa ideia pode parecer mística, mas era tida como ciência por essas civilizações. Para elas, o mundo não é feito de matéria, é feito de som, de frequência, de ressonância. E é aí que tudo se conecta com os ensinamentos de Thoth. Ele também dizia que o universo é produto da mente criadora vibrando, que tudo o que existe foi moldado por sons. Sons mentais, sons espirituais, sons que organizam a realidade. Então vem a revelação. Thoth afirmava, o som governa as formas. Em outras palavras, quem domina o som, domina a realidade. Porque som é ordem, som é geometria viva, som é a ponte entre o mundo invisível e o mundo concreto. E quem aprende a cantar com intenção, com presença, com consciência, começa a caminhar entre mundos, como um igual entre os deuses. Imagine um jovem iniciado. Ele cresceu ouvindo que tudo era matéria, que a vida era apenas carne, rotina e acaso. Mas algo dentro dele sussurrava que havia mais. Um chamado silencioso que não vinha dos sentidos, mas do campo. Certa noite, durante um sonho vívido, ele escuta um som. Não era uma música comum, mas uma nota pura, como se fosse uma lembrança antiga vibrando dentro do seu peito. Quando acorda, algo mudou. Inquieto, ele parte em busca de respostas. Cruza desertos, deixa para trás mestres convencionais e se aproxima de um templo escondido entre as montanhas. Lá, um velho guardião o recebe em silêncio e o conduz até uma sala onde tudo é pedra e sombra. O jovem não entende. Não há livros, não há aulas, apenas silêncio, até que dias depois o mestre entoa uma única sílaba, uma nota prolongada que reverbera pelo espaço e atravessa o corpo do aprendiz como um raio. Naquele instante, ele sente. Não pensa, sente. O coração desacelera, as lágrimas descem e ele percebe. Aquilo não era um som qualquer. Era o som que vibra desde a origem do mundo. O som que sustenta estrelas, que pulsa dentro das árvores, dos rios e dentro dele também. Ele não aprendeu nada novo, ele apenas lembrou. Lembrou do que sempre esteve lá. Porque isso não é metáfora. É uma linguagem oculta, transmitida em segredo por milênios. E o mais surpreendente é perceber que esse som primordial nunca esteve fora. Ele vibra dentro de você agora. Sua estrutura, seus órgãos, seu campo energético,
Tudo responde a essa frequência original. O seu corpo é uma partitura viva. Cada órgão é uma nota. E o seu coração é o tambor que ecoa esse ritmo cósmico. Os antigos Vedas diziam que esse som tem um nome, Om. Mas o Om não é uma palavra, é uma vibração. Uma ponte viva entre você e o todo. E quando você entoa esse som com presença, não está apenas relaxando, está se conectando com a origem. Está vibrando na mesma frequência que moldou as galáxias. É como se o universo, ao escutar você vibrando de volta, se lembrasse de quem você é. E mais importante, você também se lembra. Mas essa lembrança não vem da mente, ela vem do campo. Por isso, tantos relatam clareza, calma, expansão. Porque não é imaginação, é reconexão. E o mais fascinante, culturas separadas por oceanos que jamais se encontraram fisicamente diziam exatamente a mesma coisa. O universo foi criado com som. O mundo não surgiu de ferramentas, nem do acaso. Ele foi cantado à existência. É por isso que os Vedas, os ensinamentos de Thoth e os cantos indígenas ancestrais concordam na essência. O universo inteiro vibra. E quando você vibra em desarmonia, o mundo responde com atrito. Mas quando você vibra corretamente, tudo se alinha. Hoje, até a ciência começa a reconhecer essa verdade ancestral. A física, a medicina, a biologia, todas começam a afirmar: tudo vibra, tudo está em movimento, tudo é energia em diferentes frequências. E a confirmação disso vem de áreas como a cymatics, que mostra como o som pode literalmente moldar a matéria. Sons harmônicos criam formas perfeitas, sons caóticos geram desordem. Isso não é opinião, é visível, reproduzível. Agora pense, se seu corpo é feito de mais de 70% de água, e se o som molda a matéria, o que está acontecendo quando você se cerca de ruídos tóxicos, palavras negativas ou pensamentos repetitivos de medo e escassez? Você está se moldando o tempo todo. Mesmo em silêncio, a água é o meio mais sensível à frequência. Ela registra, responde e se reorganiza de acordo com o som ao qual é exposta. Isso já foi demonstrado em laboratório. Quando partículas de água são expostas a sons harmoniosos, como mantras ou palavras de amor, elas formam padrões geométricos simétricos, verdadeiras mandalas microscópicas. Quando a mesma água é exposta a ruídos agressivos, xingamentos ou frequências dissonantes, os cristais se fragmentam, tornam-se caóticos, disformes, como se tivessem sido feridos por dentro. Agora imagine, se uma gota de água reage assim a uma única palavra, o que acontece com seu corpo inteiro, seu sangue, seus órgãos, seu cérebro, quando você está submerso em pensamentos negativos, músicas destrutivas, ambientes barulhentos ou até mesmo emoções reprimidas? Você está sendo moldado o tempo todo pela vibração à sua volta, e não só à sua volta. Os pensamentos que você repete são frequências. As emoções que você alimenta são ondas. A água dentro de você está ouvindo silenciosamente tudo o que você sente. E ela responde, ela grava, ela memoriza, ela se transforma. É por isso que o som não apenas afeta o corpo, ele literalmente reorganiza a matéria viva. Esse campo de estudo tem nome: cymatics. A ciência já consegue mostrar, com tecnologia moderna, como cada frequência sonora gera uma forma distinta. Coloque areia sobre uma placa vibratória e emita um tom puro. Surgem figuras geométricas perfeitas. Mude a frequência. Mude a forma. O som cria forma. E se o seu corpo é uma partitura líquida, então a música que você emite ou permite entrar está esculpindo sua saúde, sua energia, sua clareza mental. Sons negativos fragmentam, palavras pesadas desorganizam. Pensamentos repetitivos de medo e escassez geram caos invisível, mas sentido em forma de cansaço, dor, confusão
e doenças. Por outro lado, sons sagrados, mantras, palavras de alta vibração, quando entoados com consciência, reconstroem. Eles trazem de volta a simetria original. Eles lembram à água qual é sua forma perfeita e, por consequência, lembram ao corpo quem ele é. A cura, então, não vem de fora. Ela emerge de dentro quando o som certo encontra a frequência certa, quando a vibração pura reorganiza a água, quando sua voz se alinha à geometria da vida. Essa é a chave, e essa é a porta que Thoth queria que os iniciados atravessassem. Thoth deixou registrado em seus ensinamentos mais profundos: tudo é regido por leis, e uma das mais fundamentais é a lei da vibração. Segundo ele, todo desequilíbrio, seja físico, mental ou espiritual, nasce de uma ruptura no ritmo natural das coisas. Onde há desarmonia, o caos toma forma. Mas onde o ritmo é restaurado, a cura acontece. E essa restauração começa pelo som. Busque o ritmo e nele você encontrará a vida. Desarmonize o ritmo e o caos tomará forma. Não é metáfora, é código. E se você pudesse manter esse ritmo dentro de si todos os dias, existe um guia que ensina exatamente isso. Um manual para treinar o seu campo vibracional até que ele permaneça por si só em um estado de clareza, ordem e abundância. O livro Seu Eu Superior não fala apenas sobre manifestação. Ele reorganiza sua vibração com práticas simples, linguagem direta e ensinamentos profundos que ativam, desbloqueiam e alinham. Você vai aprender como manter a frequência certa sem depender do ambiente, como identificar os ruídos internos que sabotam sua vibração e como se reconectar com o ritmo original que Thoth descrevia. Quando isso acontece, tudo muda. Você deixa de reagir e passa a emitir. Deixa de correr atrás e começa a atrair. E o melhor, de forma natural, como um fluxo contínuo. Esse é o verdadeiro segredo. Se quiser acessar esse manual, o link está no comentário fixado. Mas só clique se estiver pronto para sustentar sua vibração original. Quando a vibração está certa, a energia flui. Quando está errada, ela bloqueia e tudo começa a degenerar. A ciência moderna, aos poucos, confirma o que os antigos mestres sempre souberam. O som reorganiza, limpa, reequilibra. Ele atua onde os olhos não alcançam. Ele acessa aquilo que a mente não consegue tocar. Não é só informação, é energia viva. E o mais poderoso é entender que a sua própria voz carrega esse poder. Ela não é apenas som, mas um feixe vibracional moldado pela sua intenção, emoção e presença. A sua voz é a ferramenta mais próxima, mais disponível, mais potente que você possui. Quando você canta com consciência, o campo energético se reorganiza, como um instrumento sendo afinado após anos de esquecimento. Emoções paradas se movem, tensões antigas se dissolvem, e a mente começa, enfim, a silenciar. Por isso os mestres sempre advertiram: o som certo, entoado com pureza, atravessa a matéria como luz atravessa o vidro. Ele libera a energia aprisionada, desfaz bloqueios e ativa níveis do ser que nenhuma medicina alcança. É uma tecnologia espiritual anterior ao tempo, acessível apenas por aqueles que sentem antes de acreditar. E quando você canta por 33 segundos, com presença, intenção e silêncio interior, essa vibração começa a fazer seu trabalho. Você sente. O sistema nervoso desacelera, o corpo libera tensões, a mente silencia, a energia volta a fluir por caminhos esquecidos, mas não se trata de qualquer som. São códigos precisos, sílabas semente transmitidas por iniciados em culturas ancestrais de todo o mundo. Esses sons não foram criados, foram percebidos, foram sentidos por aqueles que silenciaram o ego e escutaram com o espírito. Cada um deles ativa uma parte exata do seu corpo energético. Não é simbólico, é vibracional.
Os centros de energia, chamados de chakras, respondem a frequências específicas. E quando você entoa essas sílabas, é como se abrisse portais internos para a cura. Lam ativa a base e a segurança. Vão desperta a criatividade e o prazer. Ram fortalece o centro e a vontade. Yam abre o coração e dissolve a dor. Ham libera a voz e a expressão. Om ativa a visão interior. E A vibra além do corpo, conectando você à consciência suprema. Essas sílabas não são sons aleatórios. São chaves antigas, codificadas na alma da humanidade. Dot descrevia esses centros como câmaras de fogo interno, cada uma respondendo a uma vibração específica. Quando entoadas em sequência, essas vibrações constroem uma escada invisível, feita de som que conduz à consciência superior. Ele chamava essa ascensão de o caminho até o trono, um estado interno onde o tempo desacelera, a dualidade se dissolve e a alma se lembra de quem é. Essa escada não é imaginária, ela pode ser sentida. Quando você entoa Lam, o chão vibra sob você. Com Van, as águas emocionais se movem. Com Ram, o calor sobe. Yam abre o peito. Ram limpa os canais da fala. Om expande o olhar interno. E o Ra, final, dissolve os limites da matéria. Tudo isso pode ser vivido agora. Em silêncio, olhos fechados, presença total. Entoe, sinta e observe. Algo em você começa a se realinhar. Essa prática não apenas abre, ela revela. Ela mostra que existe muito mais vida, inteligência e poder dentro de você do que jamais te contaram. E tudo começa com o som. Tudo começa com sua voz. Tudo isso está adormecido, mas pronto para despertar. E o segredo está nos sons. Quando você vocaliza com presença, está construindo uma escada vibracional dentro de si. E, degrau por degrau, essa escada ativa algo muito mais profundo do que relaxamento. Ela toca diretamente a estrutura invisível das suas células. É aqui que ciência e sabedoria ancestral finalmente se encontram, porque existe uma frequência em especial que está chamando a atenção do mundo inteiro, 528 Hz. Essa não é apenas uma vibração suave ou bonita, é uma força viva. Estudos mostram que ela estimula a regeneração celular, restaura cadeias de DNA danificadas e reforça o campo eletromagnético humano. E o mais impressionante, você não precisa de nada além da própria voz para acessar esse poder. Thoth chamava essa frequência de a chave do coração, porque ela não apenas cura, ela reestrutura. Atua como um código organizador, dissolve padrões de dor, traz coerência ao campo e desperta a linguagem original das suas células. É como se seu corpo começasse a lembrar como era antes dos traumas, antes das distorções, antes da desconexão. E quando você entoa essa vibração com intenção, tudo responde. O campo energético se expande, a respiração se aprofunda, a mente silencia. E surge aquela sensação indescritível, como se estivesse voltando para casa. Mas há um segredo que poucos conhecem. O som é apenas metade da cura. A outra metade mora no silêncio. É no espaço entre os sons que o milagre se instala. Depois da vocalização, o sistema nervoso sai do modo de defesa e entra em estado de reparo. A energia se redistribui. O campo integra. Os monges tibetanos sabiam disso e construíram seus cânticos respeitando tanto o som quanto o espaço entre os sons. Thoth dizia que o silêncio é o guardião do poder, porque entre uma nota e outra, é ali que o espírito se manifesta. Quando você canta com consciência e depois permanece em silêncio absoluto, está criando um campo energético que armazena um novo padrão vibracional. E esse padrão comunica ao seu sistema: agora você pode se curar. Cante por 33 segundos, sinta. Depois, escute o silêncio. Algo começa a emergir. E não é só bem-estar, é uma memória, uma lembrança que não vem do cérebro,
mas do campo. Algo muito antigo, algo que estava adormecido e agora está voltando. Todd dizia que a alma guarda impressões vibracionais de outras existências e que a voz humana, quando usada com intenção, é o fio que acessa essas camadas ocultas. São sagrados, reorganizam o corpo, mas também reativam a memória da alma. Uma dor que desaparece sem motivo, um nó na garganta que vira expressão, uma lágrima que escorre sem explicação racional. Tudo isso é real. É a alma despertando com o som. Você não está apenas curando o corpo, está devolvendo luz a partes esquecidas de si mesmo, fragmentos espirituais que agora voltam à tona. Por isso tantos sentem calafrios, vontade de chorar, ou lembranças soltas durante a prática, porque não se trata de técnica, trata-se de verdade, de vibração. E a cada vocalização sincera, algo se movimenta, algo que a mente não compreende, mas o espírito reconhece. Está na hora de voltar, está na hora de cantar, como um gesto de retorno, uma oração sem palavras. Sente-se com a coluna ereta. Desligue o mundo lá fora, inspire profundamente e solte em forma de som. Vocalize M por 33 segundos. Sinta vibrar no peito, na garganta, no crânio. Não se preocupe com perfeição, apenas com entrega. Depois, permaneça em silêncio. Escute seu corpo, escute sua alma. Algo vai mudar, algo já mudou. Om não é só um som, é a vibração da criação. E ao entoá-la com consciência, você se alinha com a origem. Você ativa o código. Essa é a sabedoria viva de Todd. Não como teoria, mas como experiência direta. E agora que sentiu, não há mais volta. Escreva nos comentários: minha cura começa com o som. Isso reforça sua intenção e ativa o campo vibracional coletivo que estamos construindo juntos. E não saia ainda. Um vídeo especial está te esperando. Clique agora na tela e continue essa jornada. O próximo passo da sua reconexão começa ali.